pessoal, continuando aqui com o nosso curso de Mecânica dos Fluidos para pós-graduação. A gente segue aqui falando nesse tópico sobre as equações de Navier-Stokes. Agora vamos continuar descrevendo um pouco como é que a gente vai chegar na equação da energia. Na última aula eu apresentei uma introdução, uma revisão básica sobre termodinâmica, para entender o que é energia, entender o que é a primeira lei, etc, essas coisas. E agora eu vou falar sobre definições de trabalho-calor. Também é fundamental, mas a gente vai ver como é que isso aí sai um pouquinho daquela área lá que a gente vê da termodinâmica, né, que é simplesmente essa equação aqui, ó. E a gente vai ver como é que isso aqui entra em mecânica dos fluidos, tá? A gente vai utilizar novamente o teorema do transporte de Reynolds. Eu vou pular essas definições porque vocês já vão ver que é meio claro como é que vai ficar. A primeira coisa que eu vou falar então vai ser sobre o trabalho. Agora, a definição de trabalho é essa daqui, ó. Trabalho é igual a integral ao longo de um certo caminho de uma força produto interno com um caminho que é assim, ou seja, eu vou aplicar uma força em um sistema, empurrar ele ao longo de um certo tempo, ao longo desse caminho eu faço a integral de linha e aí eu encontro qual é o trabalho. A taxa de trabalho seria então esse W, né, ao longo de um certo tempo, ou seja, aí eu divido pelo tempo e avalio quanto que é. Se a gente pensar nesse W agora, esse trabalho sendo realizado num período infinitesimal, o que seria então? Teria que ter uma força, né, uma força infinitesimal também aplicada. Seria aqui no caso uma força de, sei lá, vou chamar essa força aqui de força, vou botar um vetor, fica mais fácil. Uma força com produto interno com uma velocidade, nesse caso, né? Porque eu estaria, ao invés de pensar numa força vezes a distância, eu estaria pensando numa força vezes uma velocidade. Aí eu estou falando de taxa, né, nesse caso. Aí eu estaria falando desse diferencial de trabalho aqui, que a gente estaria pensando. Na verdade seria isso aqui, ó, a taxa de trabalho, né? Seria a taxa de trabalho. Tá. Isso aqui seria então, eu tenho que então, a partir disso, identificar quais são as formas de trabalho que eu posso ter, as formas de trabalho que eu posso ter no fluido. E as formas de trabalho vão estar diretamente relacionadas aos tipos de força, né? Quais são os tipos de força que eu tenho em um elemento de fluidos, né? Como a gente fala, tem as forças de corpo, e tem as forças de superfície, ou seja, voltando aqui, ó, tem essas duas possibilidades, tá? As forças de corpo podem ser as forças gravitacionais, as forças eletromagnéticas, campos magnéticos e tal, mas aí eu tenho que chegar, então eu já tenho as definições para minhas forças de corpo e forças de superfície, só preciso agora fazer o produto interno delas com o campo de velocidades, e aí eu consigo identificar quais são os trabalhos que eu tenho. Então voltando, o trabalho, isso aqui é essa definição formal do trabalho, força vezes ao longo de um certo caminho. Se a gente quiser encontrar a taxa, que seria esse trabalho sobre o tempo, então eu tenho que pensar força multiplicada pela velocidade. Se antes era uma distância, agora é uma distância sobre tempo, então passa a ser uma força vezes uma velocidade. Produto interno com a velocidade. Então a nossa taxa de trabalho, ela vira isso aqui, ó, taxa de trabalho, ela é igual, a taxa de trabalho total que eu tenho seria a taxa de trabalho para as forças de corpo. Vou botar assim, a taxa de trabalho para o corpo e a taxa de trabalho para a superfície, tá? Eu identificando essas duas aí, eu mato o meu problema. As forças de corpo vou pegar como exemplo, tá, pra gente, ó, a taxa de trabalho de uma força de corpo, por exemplo, uma força gravitacional, seria integral, a força de corpo, nesse caso, ela é aplicada sobre o volume, né, então tem que integrar ao longo do volume de controle de ρ vezes UI vezes a força de corpo que eu estiver analisando, certo? Essa aí é a definição que eu tenho. Você vê que é muito parecido com o que aparecia lá na equação de momento linear, só que agora tem uma velocidade ali no meio e ao invés de ser ρ vezes FI só, é simplesmente o ρ vezes o produto interno do campo de velocidades vezes a força, ou aquela densidade de força que eu falo que é esse FI aí no caso, né, para representar ela, beleza? Tem aqui também as forças de superfície, né, isso aqui então seria as forças, se eu até botar aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou falar isso aqui, vai ser essa força de corpo, né? Força de corpo, seria isso aqui. E agora eu vou falar da força de superfície. A força de superfície ela é bem parecida também. A gente já tem uma definição para as forças de superfície, né? O trabalho de superfície então fica fácil para a gente. É só integrar isso aqui, ó. É igual quais são as minhas forças de superfície? Não tem a ver com o tensor de tensões que a gente identificou? Então a força de superfície ela é igual a integral, só que vai se aplicar sobre a superfície de controle, né? São forças de superfície de um campo de velocidades em I. Ele vai estar agora multiplicado, o que tinha antigamente, né, era isso aqui, ó, era antes de aplicar o teorema de Gauss, ela fica dessa forma, né, é o tensor de tensões
produto interno com a normal de uma área. Essa aqui é a fórmula que a gente tem. Quando a gente faz esse produto do tensor de tensões por uma área, a gente acha os componentes da força numa certa direção. A gente fez isso lá quando estava derivando as forças que atuam em um elemento de fluido. Tá? Então aqui eu tenho o meu tensor de tensões, que a gente sabe que ele é representado, o tensor de tensões é igual a menos a pressão, essa pressão mecânica ou pressão termodinâmica que a gente fala, multiplicado pelo delta de Kronecker, mais o tensor deviatórico. Então está aqui representado para a gente. E essa produto interno aqui representa as forças, né, como está forças aplicadas à superfície na direção I. Beleza? E multiplicado então essas forças pelo produto interno com a velocidade, tem os componentes de trabalho de superfície. E o calor? Olha, o calor, a gente já conhece o calor aí, o resto aqui que eu estou anotando aqui, eu já falei já, na verdade. Eu vou voltar aqui, o calor está aqui, ó. Beleza, o calor é o seguinte, quando a gente fala de calor em mecânica dos fluidos, ou assim, se a gente fala de calor só para um sólido, né, a gente fala de condução, se fala de calor para uma região que não tem nenhum meio interno, a gente fala de radiação. Mas radiação, na verdade, todas essas coisas podem ocorrer ao mesmo tempo. Né? Quando a gente fala então de calor de uma forma total, ou uma taxa de transferência de calor, o que ela é na verdade? Ela é uma taxa de transferência de calor por condução, que a gente sabe, a condução é aquilo que acontece através de um meio parado. A condução ela vai pela vibração molecular, a informação vai sendo passada de partícula para partícula sem movimentação macroscópica, ela vai vai sendo transmitida ao longo do material. A gente tem também o tipo de transferência de calor que não precisa, mas pode ter um material entre eles, que é a radiação, ela é transmitida por ondas eletromagnéticas. Então tem a taxa de transferência de calor por radiação. E aqui eu vou falar o seguinte, acabou, não tem mais não, é só essas duas. Aí quem estuda transferência de calor, quem é da área de transferência de calor, vai falar, mas você esqueceu o mais importante, né, que a gente gosta de falar assim, tá, convecção. A convecção é legal pra caramba. Cadê a convecção aí? Olha, a convecção, ela tá meio que intrínseca na equação da energia. Olha, quando a gente fala, vou falar que assim, a gente normalmente colocaria que assim, mais a transferência de calor por convecção. Será que a gente precisa dela? Não precisa não, porque a transferência de calor por convecção, ela aparece na derivada material deste termo aqui, ó, da energia total. Quando a gente faz a derivada material desse termo, a gente está praticamente incorporando a convecção nisso. Então é que aparece o termo advectivo, o termo convectivo que transmite a energia junto com a movimentação do fluido. Então quando a gente fizer essa decomposição aqui, quando a gente for escrever o D é total sobre dt, que na verdade essa equação aqui, apesar de eu usar esse dzinho menor, porque eu não quero assustar os alunos na graduação, a forma correta é o d da derivada material, tá? Essa daqui da derivada de E sobre dt é a derivada material mesmo, de energia total. Então quando a gente tem a derivada material, a convecção está lá. Eu até gosto de brincar, eu fiz essa brincadeira que quem for de transferência de calor vai chegar nessa parte do vídeo e vai querer me bater. Ainda bem que vocês vão ver esse vídeo pela internet, nada disso vai acontecer. Eu costumo falar o seguinte, a convecção não existe, ela não é real. A convecção é uma abstração que a gente tem por olhar uma transmissão de energia, que na verdade ocorre por condução, só que existe uma transmissão, uma advecção, um mecanismo de advecção, um mecanismo de uma movimentação macroscópica que vai levar essa energia junto com ela. Só que dentro dessa manifestação macroscópica, dentro dessa energia macroscópica, dessa movimentação macroscópica de fluido que carrega energia, lá dentro a transferência de calor também é por condução. As partículas vão transmitir a informação umas para as outras através de condução. A transmissão de calor que existe, ou ela é condução, ou ela é radiação. Eu gosto de trazer esse diálogo. Às vezes eu lembro que eu fui apresentar isso na sala e tinha um menino que era da área de Transcal. Ele falou assim, pô, mas você está zoando, não tem como. Mas é porque realmente parece que é isso, né? Eu falo que a convecção ela é um mecanismo, ela é uma abstração que a gente tem dos efeitos macroscópicos. Só que na verdade o que ocorre mesmo, eu imagino que a transferência de calor só tem esses dois mecanismos, calor por condução e de radiação. Mas tudo bem, então a gente sabe que isso aqui vai estar intrínseco na equação de energia. Intrínseco, estando eu certo ou não nessa minha filosofia, não interessa, mas isso aqui está intrínseco na equação. Essa parte de convecção está intrínseco na equação da energia. Basicamente ela está na derivada material da energia total. E tem mais, tá? Resolvendo a equação da energia, junto com as equações de Navier-Stokes, a gente está praticamente resolvendo a convecção.
Se você for falar, por exemplo, quando a gente trata na aula de transferência de calor por convecção, tem uma playlist que está sendo construída lá de transferência de calor por convecção, provavelmente se você estiver vendo esse vídeo já vai estar pronta, né, sobre esse tópico. E nessa playlist, a gente praticamente, a primeira coisa que a gente faz é isso, falar, o escoamento é incompressível, que daí a gente resolve uma coisa, aí usa a convecção, tal, as relações convectivas. Se você tiver um escoamento que tem compressibilidade, você não tem mais o divergente de velocidade igual a zero, aquelas relações todas não servem mais. As relações, o livro todo de transferência de calor já não serve mais. O único jeito de você conseguir encontrar a transferência de calor é resolvendo a equação da energia junto com a equação de mecânica dos fluidos. Então, resolver a equação da energia é uma maneira de você resolver a convecção, tá? Bom, então a gente já falou o que é a transferência de calor por radiação. A transferência de calor por radiação, voltando agora, né, nesse tópico aqui, ó, a transferência de calor por radiação, ela se dá sem a necessidade de um contato físico entre duas partes. Quando a gente estuda a transferência de calor por radiação, na aula de transferência de calor, quem fez ou quem não fez, não interessa, você sempre aprende assim, é uma superfície, ela tem uma temperatura, tem o meio ambiente externo, aí vai ter radiação vindo, radiação voltando. A radiação, na verdade, é um mecanismo de troca de calor volumétrico, é um volume que troca, que radia a energia eletromagnética, não só a superfície, tá? Não é a superfície que manda radiação, na verdade é um corpo que está a uma temperatura e ele emite radiação como um todo, tá? Então a troca de calor por radiação que a gente vê aqui, ó, que é esse termo, a troca de radiação, a taxa de transferência de calor por radiação, quando a gente colocar ela nas nossas formulações de mecânica dos fluidos, isso aqui na verdade vai ser a integral, né, o integral ao longo de um volume de controle, tá? De ρ vezes esse Qzinho, né? O Qzinho aí é tipo Q, Q sobre M, na verdade, né? A troca de calor sobre massa, né? Então e esse aqui o ρ é a massa sobre o volume, eu vou integrar o volume, vai ficar a troca de calor só, então isso aqui é igual a Q ponto de radiação. Então ele fica aí, está integrado ao longo de todo o volume de controle. Então a radiação é um mecanismo de troca de calor que age sobre todo o corpo. A condução, ela já é um pouquinho diferente. A troca de calor por condução, ela é uma troca através das fronteiras do elemento de fluido. Cada elemento de fluido, ele sim é por fronteira. Um elemento que está lá, você pensar uma moléculazinha que está lá no meio do elemento, ela não troca calor imediatamente fora. A radiação pode ser enviada, mas ela não troca calor fora do elemento. Ela só vai trocar calor dentro do elemento até chegar na fronteira, e o elemento de fronteira troca calor com a parte de fora. Então a troca de calor por condução, ela é só na fronteira do elemento de fluido. A gente escreve isso aqui basicamente como a gente vinha fazendo essas informações que são fluxos, né, através de fronteiras. Aqui a gente vai falar então de uma integral através da superfície de controle de Q ponto vezes, aí vai ter que ter um produto interno, né? Aqui Q ponto é um vetor, na verdade. Vou escrever que é integral ao longo da área, tá? Vou botar dessa forma aqui porque a gente vai falar dessa parte vetorial bem agora. Porque tem uma questão interessante, né? A gente usou, e já falamos aqui de uma convenção que nós temos, que é de falar que o trabalho ele é positivo quando ele é feito pelo sistema, é negativo quando é feito no sistema. O calor tem a mesma coisa, só que tem uma irregularidade aí, um negócio meio chato nisso daí. Você pensar o seguinte, pensa que eu estou aqui, ó, uma superfície dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer até o seguinte, vou botar igual eu fiz na aula que eu estava dando, fiz assim, ó, superfície dessa forma aqui, e aqui então seria, deixa eu botar aqui, vou escrever dessa forma. Aqui então seria o meu volume de controle, tá? Ctrl V, volume de controle. E aqui fora seria isso daqui seria então a minha superfície de controle. Control Surface. Essa superfície de controle vai ter uma normal aqui para fora, certo? A normal dela é desse jeito aqui. Quando eu tenho um fluxo de calor, o fluxo de calor tem essa notação, tá? Eu gosto de usar mesmo nas aulas de transferência de calor, usar esse ponto, que não é usado no livro, tá? O pessoal bota lá Q ponto, bota Q e fala que é a taxa de transferência de calor. Não, Q ponto é a taxa de transferência de calor, é watts por segundo. Essa que é a definição de Q ponto. Quando a gente usa isso aqui, ó, Q, duas linhas, na verdade até assim, ó, Q linha é o que? É watts por metro segundo. E se eu estiver usando o Q, duas linhas, é o que? É watts por metro quadrado segundo, ou seja, é um fluxo de calor que está passando sobre uma certa área. Quando vem um calor passando, aqui ó, vem um fluxo de calor, está vindo nessa direção, vou botar aqui ó, o fluxo de calor veio aqui, ó, fluxo de calor dessa forma. Um fluxo de calor que vai atravessar a superfície, não vou nem botar esse S não, mas é um fluxo de calor que vai passar por essa superfície aí, na forma de condução, tá? Tem algo externo a ele que está trocando esse calor, vai chegar nesse volume de controle aí, trocando calor por condução.
se a gente for analisar o que está acontecendo, a troca de calor por condução, olha, deixa eu botar aqui assim, se a gente for analisar bem, a troca de calor por condução aqui ela vai ser como? É um Q de condução, Q ponto, né? Ela é igual, deixa eu ver se eu tenho espacinho aqui, tem espacinho, vou botar aqui então, Q ponto é igual a um vetor, isso aqui realmente é um vetor, eu estava me confundindo isso aqui, ó. Isso aqui não é vetor não, isso aqui é uma quantidade só, mas ela não tem característica vetorial não. O fluxo de calor é um vetor, o fluxo de calor, você tem aqui, ó, duas linhas, ele está vindo aqui nessa direção, tá? É um vetorzinho aqui, ele está vindo nessa direção, ele vai, então calor trocado por condução é o fluxo de calor produto interno com a normal da área. Só que nesse caso aqui, ó, a normal, ela vai estar na direção, ela vai estar para fora, né? Então esse produto interno, que ele resulta em algo assim, ó, ele resulta em algo igual a menos que fluxo, não é só isso aqui, ó, menos que fluxo vezes a área. Na verdade isso aqui vai ter que ter uma área, é o que eu fiz aqui de um jeito meio esquisito. Vou ter que reescrever isso aqui, viu, gente? Perdão. Ó, vou fazer assim, ó. Qual que é o calor trocado por condução? Vamos lá, vamos voltar isso aqui. Qual que é o calor trocado por condução? O calor trocado por condução, ele é igual à integral ao longo de uma superfície de controle do calor que é trocado. Do fluxo de calor por condução, tá? É um fluxo que vem, um vetor fluxo de calor, produto interno com a normal da área. Beleza, agora sim, agora tá fácil. Só que da forma como está representado esse produto, caramba, esqueci, produto interno, a forma como está representado esse produto interno, o calor e a normal estão em direções contrárias, ou seja, o resultado disso aqui vai dar o seguinte, ó, o calor por condução é igual a menos que ponto, né? Menos que ponto de condução. Ou seja, deu ruim, isso aqui deu ruim, ó. Não deu bom. Ou seja, se a gente fizer essa integral, vai dar ruim pra gente, né? E o calor é dessa forma, né? Ou seja, a gente tem que mudar o negócio, né? A gente vai mudar um pouco a nossa convenção, sabe? A gente vai falar o seguinte, que o calor, agora vai falar que na verdade é isso aqui, ó, o calor trocado por condução, deixa eu ver, ele é igual a menos que o fluxo produto interno com N, ou seja, a gente vai meio que jogar um menos ali na raça para fazer com que o calor que está entrando aqui vire positivo, e aí ele vai ser algo, ele está entrando, apesar de estar em direção contrária à normal, ele vai virar algo positivo. A gente está forçando esse sinal negativo aqui, ó, para que ele seja condizente com a física, tá? Porque um calor de condução positivo, ele está aumentando a energia interna do volume de controle. É isso. Assim, não é que a gente mudou nada, não. É porque a formação matemática a gente dá uma ajeitadinha só no sinal. E os sinais ali mesmo do calor ou do trabalho, eles são apenas uma convenção. O que tem que estar de acordo é a física. Vocês lembram o seguinte, ó, aqui eu posso mudar os sinais, por exemplo, o sinal que é feito para o trabalho. Eu posso usar um sinal positivo para aquilo que é feito no sistema e usar um sinal negativo para aquilo que é feito pelo sistema. Posso usar também, eu só vou ter que mudar os sinais aqui. Ao invés de ser Q menos W, vai ser Q mais W. Então os sinais podem ser mudados, no caso dessa primeira lei da termodinâmica, e no caso da equação da energia, para entrar de acordo com a física. Tá? Porque a física diz que se você troca calor para dentro de um meio, de um ambiente, então você vai ter que considerar que isso daí vai aumentar a energia interna ou aumentar a energia total. Então para poder usar essa formulação, que ela é muito interessante para a gente, e por que é interessante usar essa formulação, que é a integral de superfície de um fluxo de calor? Porque daí a gente pode usar, aí tudo vira integral de vetor também, entendeu? Isso aí é muito importante, que a gente saia de uma integral de uma quantidade que está ali de uma quantidade qualquer que está sobre a área, e passe a avaliar isso aqui como integral de superfície com grandezas vetoriais, porque daí a gente vai poder usar o que? Teorema de Gauss e teorema e outras coisas que a gente usa. Vai ficar tudo em função de vetores, produtos internos de vetores, a gente consegue trabalhar essas equações mais facilmente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu falei... não, viajei nisso aqui, ó. Isso aqui é... Calor isso aqui que é uma... calor é watts. Watts metro quadrado segundo. É isso mesmo, watts metro quadrado. Não tem o segundo aqui, ó. Acho que esse aqui que eu viajei, ó. Isso aqui não existe, não.
Peraí. Porque não tem esse segundo. O watts já é joules por segundo. Então eu viajei nessa ideia. Então isso aí eu tava escrevendo errado, tá? Foi mal aí, gente. E agora a gente continua a nossa aula aí pra... Depois dessa discussão, a gente vai entrar na próxima aula e vamos colocar tudo dentro de uma formulação integral diferencial para a equação da energia. Um abraço.